Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso videocast. E hoje, gente, este videocast promete muitas risadas, muitas histórias de derrota. Ou eu sou quase a própria derrota. Olha financeira. Derrota financeira. Não, gente, estou aqui com Michael Keller, né, que vocês Tudo conhecem. bem, Patrícia? Né? Tudo bem, Michael? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês conhecem, né, 10 anos de Globo, 17 anos de Record, agora Domingo Espetacular. Quanto tempo você está no Domingo Espetacular? Desde quando cheguei lá, 17 anos atrás, desde 2005. Desde que tudo era mato. Era o primeiro ano do Domingo Espetacular. Pois Na verdade, é. tinha completado o primeiro ano de vida do programa e eu aceitei a proposta do novo. Eu gosto dessas coisas, desafio. E deu muito certo. Foi um desafio, é um desafio sempre. E deu muito certo. Então, assim, Michael Keller, gente, vamos fazer aqui, né, para você entender por que Michael Keller está aqui. Porque Michael Keller é gente como a gente. Porque Michael Keller tem uma esposa que é amiga da Patrícia e conta para ela as peripécias financeiras que eu faço. Não posso negar. Aí o que acontece? Por que eu quis trazer muito Michael aqui? Por quê? Uma pessoa extremamente bem-sucedida. Muito obrigado. Né? Um excelente profissional que a gente se espelha. Para mim é um prazer ter você aqui, porque você sabe, você que assiste TV, você tem aquelas pessoas que você gosta, que você diz, nossa, eu queria fazer isso como essa pessoa faz. E eu sempre gostei muito do teu improviso, né? Porque eu não sabia como você trabalhava, eu te via na televisão, mas como jornalista, a gente percebe que você é a pessoa assim, que deixa o negócio rolar. Até porque eu sou ruim para decorar também, tem um pouco disso, eu sou péssimo para decorar. E aí você vê, né, que você fala, gente, mas ele é assim mesmo, mas você vê que aquilo não foi combinado. E a coisa quando flui, você se vê dentro da matéria, né? É assim que eu me vejo dentro das suas matérias. Eu tô lá meio que numa cadeirinha ali assistindo atrás da câmera, não atrás da TV, né? Isso que é muito legal. Mas é porque o telespectador, ele tem aquela coisa, eu encontro pessoas na rua, tenho o prazer de encontrar, eu tenho uma referência enorme que se chama Gerson de Souza, para mim um dos melhores repórteres da história da televisão brasileira, um dos gigantes. E aprendi muito com o Gerson ao longo do tempo em que ele ficou na Record, assistindo o Gerson trabalhar, o texto dele, a forma de falar. E eu fazia Conta uma isso, história, né? E eu fazia isso na Ana Maria Braga também, que foi uma professora, uma mestra incrível. Porque Minha a Ana... também, você sabia? Não Sabia. Minha é super professora. Aí, eu trabalhando com ela no Mais Você, por 5 anos quase, eu aprendi a lidar com as coisas, aquela sinceridade que sempre a Ana teve e o improviso que ela sempre teve. Então a Ana sempre teve isso e foi também um aprendizado para mim. Eu fui compilando aqui, puxando um pouquinho, juntando tudo para fazer o meu estilo também. Então as pessoas conversam comigo e falam, Michael, você é desse jeitinho. Eu sou o caipira, eu falo aquilo que eu acho que devo falar e deixam ir pro ar assim mesmo. E eles são doidos e deixam ir pro ar. São doidos e deixam ir pro ar assim mesmo. Não, e a doideira funciona. E você sabe que a Ana Maria, eu fazia o note a note, olha isso, né? Note a note na Record lá atrás, deixa pra lá. E eu me lembro que uma vez, ela quase sempre fez ao vivo, que era o que ela gostava. Quase sempre fez ao vivo. 6 horas de programa, 5 horas, alguma coisa assim. Loucura total, de pé, falando o tempo todo. É uma máquina. Uma máquina. É uma máquina. E muitas vezes trabalhando doente, fazendo tratamento, né? Porque eu peguei uma fase dela que ela teve um câncer, né? Uma das vezes, trabalhando doente mesmo. A outra eu peguei também na época da Globo. A Ana é um ser humano iluminado e fora de qualquer outro nicho. Você aprende de olhar, porque você fica assim, gente, se ela tá trabalhando desse jeito, eu tô reclamando que eu tô trabalhando com dor de cabeça, com dor no dedinho do pé, não, menos, né, menos. E uma vez a gente foi gravar porque ela ia sair de férias. Então a gente adiantou e foi gravar uns programas, e o programa é enorme, né, então num dia você gravar 2 programas, eram 10 horas, 12 horas às vezes de gravação. É muito pesado, é pesado. E aí queimou uma comida. Ela estava cozinhando e ela deixou a comida queimar porque ela estava conversando. Ela estava falando coisas da vida, não sei o que lá, e queimou a comida. E aí
alguém falou assim, não, corta. Ela, corta o quê? Não corta coisa nenhuma, a comida queimou. Eu vou mostrar como que se queima uma comida, o que você faz quando a comida queima. Essa é a Ana Maria. Ela pegou uma batata e botou dentro e falou assim, ó, queimou na tua casa, você faz isso porque tira um pouco do sabor do queimado, eu vou aproveitar esse que tá aqui por cima. Ela fez um prato daquilo. Então eu falei, isso é televisão. E ela é um fenômeno. Ana Maria eu considero uma das maiores apresentadoras do mundo. E eu já vi outras apresentadoras por aí, em vários lugares do mundo que eu viajei, e poucas chegam ao nível de Ana Maria. Quantos países? Fez essa conta já? Foram muitos, nunca fiz. Eu sou uma pessoa que simplesmente vou. Mas assim, já... Indonésia... Portugal, África, fui para Angola, Uganda, França, Portugal, Espanha, Ucrânia. Ixi, Maria, tem vários aí pelo caminho, mas eu nem vou me recordar de tudo, entendeu? Argentina, aqui na América do Sul, mas enfim, foram vários espalhados por aí. Mas sempre um aprendizado muito grande, né? Você viajar... E aquela pergunta que ninguém sabe muito bem responder, mas que a gente gosta de fazer para botar as pessoas na saia justa. Qual das matérias que você fez fora do Brasil, assim, que você mais gostou ou que mais te marcou? Eu acho que tem duas matérias que eu sou muito emotivo. Eu sou uma pessoa que eu choro, eu rio, eu gargalho durante a matéria, porque aquilo para mim não é trabalho, é contar uma história e entender os problemas ou as alegrias daquelas pessoas que eu estou entrevistando. Uhum. E de qualquer forma tem o gás, né? Tem o gás. A gente dá um gás, porque tem um caminhão de gás passando, então a gente dá um gás na entrevista. Mas agora ele parou de tocar, tá vendo? Pois é, gente, vamos com o gás. Bom, aí deu um gás para nós. Deu gás para nós, vamos com o gás. Mas tem duas marcantes. Uma foi a prisão de Roger Abdelmaci, no Paraguai, que eu fui com o Leandro Santana, foi o nosso produtor, que descobriu onde estava Roger Abdelmaci e através dele a Polícia Federal ficou sabendo dessa história e nós tivemos exclusividade. Olha a força do jornalismo. E eu fui para lá, o Leandro sempre foi um grande conhecedor e ele tem uma facilidade de descobrir. Ele encontrou a von Richthofen, ele encontrou Gil Rugai e encontrou Roger Abdelmaci. Só isso? E a gente ficou de campana, assim, era 12, 14 horas dentro de um carro. Ele e o cinegrafista, uma coisa maluca, dias, foram 7, 8 dias, enfim. Essa foi uma reportagem muito marcante, até que a polícia prendeu o Roger e os méritos todos para Leandro Santana, que foi quem encontrou ele. Meu Deus, não, para a equipe inteira, né? Porque, gente... Mas assim, ele realmente foi fundamental nesse processo. Mas também para a Record, que bancou e investiu todo esse processo, para que durante meses e meses fôssemos atrás. Raul Dias Filho, que foi outro repórter, que fez grande parte da matéria, mas ele estava em outra missão na época, ele não pôde ir, e acabei indo. Mas tem uma que a gente ganhou até um prêmio de uma ONG internacional, que foi a matéria sobre o sacrifício de crianças para magia negra, que eu fiz em Uganda. Foi uma das reportagens mais tristes e mais duras que eu fiz na minha vida. Foram 2 semanas e eu chorando quase todos os dias. Que ano foi isso? Isso aí foi em 2012. Eu acho que eu já tinha começado a namorar com a Lidiane. Tem 10 anos esse processo. Eu tinha começado a namorar a Lidiane, falava com ela de lá. Meu aniversário eu passei lá num momento muito difícil que a gente achou, porque o mago era o mago do presidente, o presidente que estava no poder há mais de 30 anos. Então foi uma... E a gente ouviu cada história, sabe? De crianças que eram jogadas vivas para a construção de um prédio na terra e jogavam terra por cima. E você ia vendo aquilo e você ia sofrendo junto e você ia chorando junto. Aquela foi uma das grandes histórias tristes da minha vida em termos de reportagem. Mas ao mesmo tempo eu fiz os Pigmeus lá, que também é uma história sofrida. Porque Pigmeu eu achei que só existia em desenho animado até o momento que eu conheci os Pigmeus. De verdade. No pé do vulcão, numa desgraça danada, sabe? Triste demais. Mas assim, eu tive muitas coisas legais que eu já fiz também, sabe? Gêmeos da Pesada, foram 2 irmãos que eu acompanhei por 10 anos, escrevi um livro da história deles. Muito legal. Para ajudar outras pessoas que isso pudesse. Falei, eu não quero dinheiro nenhum disso aí, do livro. Eu estou escrevendo um livro para ajudar as pessoas que sofrem de obesidade. E acompanhei 10 anos e tive brigas e brigas e brigas com eles.
Do mesmo Se jeito que eu briguei com o meu dinheiro. Do mesmo jeito que eu briguei com o meu dinheiro a vida toda. E é aí que entra, né? Porque ele tá falando da Lidiane, muita gente já sabe, né? Michael é casado com a Lidiane Sayuri, que é a garota do tempo, e a gente brinca lá no Jornal da Record que nós somos a dupla Tempo é Dinheiro. Uma ótima dupla. Né? Dupla Tempo e Dinheiro, já a gente está indo para o nosso 3º ano de amizade, foi uma das pessoas com quem eu mais me identifiquei ali na Record. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e você é a sua amiga de infância? A Lidiane é querida demais. Ela é, e é por todo mundo. É verdade. Ela é querida por todo mundo. E aí, Michael Keller, né, de olho ali em Lidiane, né, tava trabalhando ali na Record e tal. Como é que foi aí? Eu conheço essa história porque eu assisti na Escola do Amor. Ah, na Escola do Amor. A gente foi lá com a Cris e com o Renato, foi muito legal. Eles riram demais porque a gente... Eu contava mesmo do meu jeito, né? Não, conta, sabe? que agora você tem que contar pra Mas nós aqui também. porque assim, a Lidiane, eu já tinha olhos para a Lidiane desde quando ela era da Band News. Uau! Eu assistia a Lidiane na Band News e falei, essa japonesa aí eu namorava fácil. Sabe? Tava dando aquela stalkeada. Já assisti ela apresentando. Falei, nossa, além de ser ótima apresentadora, é linda. Sabe, fiquei assim. E gente mas aí, fina, gente finíssima. Eu não conhecia pessoalmente, só fui conhecer mais ou menos depois na Record. Quando ela foi para a Record News, e eu já estava lá. E aí um dia, por um acaso, tinha umas lojinhas que ficavam ali perto no corredor, e eu vi que ela estava vindo, falei, vou me esconder aqui, como se eu estivesse comprando alguma coisa, porque eu quero dar uma... Opa, desculpa, entendeu? Meio que... Olha a estratégia. Estratégia. E ela passou, e eu saí, oi, que surpresa te ver. Tomou um susto, né, porque a Lidiane era assim, né? Oi, tudo bem? Falei, tudo bem. Você tá indo pra lá? Ela tô, falei, eu também. Tava nada, né? Um caminho... Estacionamento. Estacionamento, exatamente. Aí eu fui conversando com ela, falei, e aí, como tá a Sara? Como é que você sabe da Sara? Todo mundo sabe que você tem uma filha chamada Sara, ora bolas. Tal, ela é linda, sua filha, não sei o que, eu acompanho isso. Aí fomos conversando. Acho que ela tava pensando, meu Deus. Quem que é esse maluco, né? Quem é esse psicopata atrás de mim, né? Ainda chega lá perto do carro dela, eu peço o número do telefone dela, será que você não quer passar? E ela falou, eu ia falar que não tinha telefone, mas estava em cima da minha bolsa o Nextel. Era Nextel ainda, né, na época. E ela passou o Nextel. O outro ela não passou, não, ela passou só o Nextel. Enfim, foram 3 meses de suor, sangue e sacrifício. Muito sacrifício, porque ela falava assim, para entrar na minha vida e da minha filha, que a Sara tinha 2 anos e pouquinho, vai ter que fazer por merecer, vai ter que comer um saco de sal para mostrar que aguenta. Boa. O rojão. E aí aconteceu, nós começamos a namorar. Sara está indo para 14 anos esse ano. Ela tem o pai dela e tem o papai 2, que sou eu. Mas é minha filha também, é de coração. Talvez mais até porque eu falo do que sangue, porque o coração é que bombeia o sangue. Exatamente, é que move tudo, né? Que move. E estamos juntos, casados há 10 anos. E aí a Lidiane entrou no mato sem cachorro, porque ela entrou no negócio assim que eu já era um cara que adorava trocar carros. Gente. E foram várias coisas que foram acontecendo, que ela foi vendo ao longo do tempo. Então, a Lidiane, ela me bateu umas informações aí, né, gente? Eu tenho que confessar aqui que Lid, tem que falar. Lidiane me bateu umas informações assim, tipo, Paty, o Michael, ele precisa, assim, de um terapeuta financeiro. Psiquiatra, talvez, financeiro, se existir, eu não sei se existe. Mas terapeuta acho que vai ser pouco, vai ter que ser alguma coisa um pouco mais. Vai ter que ser um nível mais elevado. Um nível mais, né? elevado. Mais elevado. E eu falei, não, Lídia, eu vou dar umas dicas lá para ele sim, pode ficar tranquilo e tal. E aí, gente, o negócio é o seguinte, estamos aqui conversando antes. Eu vou falar tudo, tá? Eu vou falar. E eu vou perguntar. Vou falar, você vai ouvir, você vai ver e vai ouvir. Estamos aqui conversando numa boa, não sei o que lá, né? Aí o Michael fala assim, eu perdi muito dinheiro trocando de carro e tal. Sim, cada vez que você troca de carro, você perde dinheiro, porque Exato. você compra um carro, o carro desvaloriza e tal, não sei o quê. Mas quantos carros, eu não vou falar porque não vão acreditar, quantos carros você já teve? Eu estou atualmente, eu tirei carta com 19 para 20 anos, eu estou com 48, são 28 anos de habilitação. O primeiro foi um Fusquinha, me lembro muito bem dele, 73. Mas eu estou no meu 45º carro. 45. 45 carros em 28 anos. É isso aí. Deve ser algum recorde mundial. Não, mais 11 eu faria, era 2 por ano, né? Se eu chegasse a 56, daria 2 por ano. Não, melhor não. Melhor não. Mas deve ser algum recorde mundial. Você precisa botar o teu pessoal lá da investigação, porque eu acho que dá um Guinness aí. Não, eu sei os carros que eu tive, dura isso.
Todos eles? Se eu colocar e sentar no papel, eu vou saber todos eles que eu tive. Meu Deus. Você teve aqueles que você não quer nunca mais ver na vida? Tive também. Eu vou falar a marca aqui, vai dar confusão. Mas eu vou falar os carros, alguns. Eu tive 4 Corollas. Eu tive um Corolla em 2003, em 2005, em 2010, Corolla é um carro bom. em 2018. Eu tive 3 golzinhos. Eu tive 96, que foi meu primeiro carro zero. Olha, eu fiquei 2 anos com ele. Esquece. 2 anos foi o que eu fiquei mais tempo na minha vida. Meu pai. Depois eu tive uns que eu fiquei 1 mês, outro que eu fiquei 3 meses, outro que eu fiquei 6 meses. Mas você ficava um mês, tipo assim, não é isso que eu queria, não gostei, tchau. Era um Saveiro muito apertado aquele carro. Você comprou uma Saveiro? Então, era zero de uma meia, troca. Aí depois de um mês eu voltei e falei, não serve pra mim não, o carro muito apertado. Você fazer carreto? Só tem caçamba atrás, não dá. Eu preciso de espaço, tem claustrofobia. Aí era assim, Deus. aí tive Audi, tive Land Rover, que era do Clóvis, que é o diretor da Record. Eu pega o carro fazia 4 km por litro, eu quase comprei Ou seja, cada um que queria vender um carro te procurava. E você comprava. Eu e o Clóvis, nós somos 2 aficionados por carro. E aí foi indo, ia perdendo dinheiro, porque assim, lógico, eu nunca conseguia pagar um carro. Eu já estava pagando, não dava tempo, mas eu já estava pagando juros. Quando eu terminava de pagar, só que assim, olha, se eu vejo hoje, quando eu estava terminando, por exemplo, eu fazia um carro 36 vezes. Meu Deus. Paguei o golzinho, paguei 24. Eu tinha terminado os juros, ali para frente era pagar o carro em só si. o carro em si. Eu ia e trocava, fazia financiamento para um outro carro. Não, o banco te adora, né? O banco me ama. O banco deve ter uma foto sua, assim. Sei lá, deve ter alguma coisa, porque assim, é um negócio absurdo. O tanto de... Não vou falar essa palavra aqui, mas tanto de cagada que eu fiz dessa questão de carro. Desculpa, o palavreado. Não é muita besteira. Muita então, burrada. assim, é muita. Carro que estava terminando de pagar, às vezes, porque eu adiantava a parcela. Aí ia lá, pegava, financiava 48. Aí eu financiava de novo mais 36. Aí saía de um. Eu falava, beleza, eu gosto de carro. Mas sabe o que eu acho que é? O problema vai além um pouco. Eu sou de uma família muito simples, uma família do interior. Meu pai servia cafezinho no Banespa, minha mãe era telefonista. Depois minha mãe se formou com 5 filhos e foi dar aula. Minha mãe virou professora de História, Geografia, OSPB, que muita gente vai saber, mas muito também não vai saber, que era a Organização Social e Política do Brasil. Que deveríamos ter. Que deveríamos ter. Então minha mãe dava aula de História, Geografia e OSPB. Legal. E meu pai estudou e virou bancário, virou um dos grandes bancários do Banespa. Trabalhou 30 anos no banco. E meu pai era muito bom nisso. E a gente fez tudo errado. Eu e meus irmãos, todos. Ali não salva um. Desculpa, meus irmãos, mas eu tenho que falar a verdade pra você. Não salva um. Meu pai falava assim, nunca gaste mais. Lá naquela época, nunca gaste mais do que você ganha. Se você vai comprar um carro, você tem que saber que o carro é uma outra família. Porque ele vai ter problema, porque você tem que pagar imposto. Meu pai era desse jeito. E não estava nem falando do juro. Não, mas a gente não ouvia o nosso pai nesse sentido, entendeu? Porque a gente começava a ganhar um dinheirinho nosso. Olha só para você ter uma base. O primeiro salário que eu ganhei da rádio, a Rádio Mantiqueira lá em Cruzeiro, na minha cidade, eu trabalhei 2 anos de graça. Eu pegava uma bicicleta e ia gravadorzinho para aprender. Eles me deram oportunidade na equipe de esportes. O meu primeiro salário foi depois de 2 anos. E era uma nota de 50 mil cruzeiros, ou 50 reais na época, não sei, acho que já era reais, 1990 aí. 90 alguma coisa, 92, 93. Entrou o Plano Real, 94. Eu acho que foi isso, então, que eu ganhei lá. Não, foi antes, então, já era... Mas era uma nota só, eu me lembro que era uma nota, e eu queria uma camisa de uma loja de uma amiga da minha mãe. Só que eu não tinha conta, não tinha nada, eu não tinha nada. Você tinha uma nota. Eu tinha uma nota que eu ganhava por mês a partir daquele. E aí eu cheguei na loja, eu queria aquela camisa, era uma camisa bonita, eu lembro até hoje, cor de mostarda, com a manga branca, assim, listrada. E eu fui, ela falou assim, oi, Mike, tudo bem? Eu falei, você está de olho nessa camisa? Já tinha uma semana, 2 semanas, que eu passava e olhava aquela camisa. Ela falou, entra, experimenta. Eu experimentei. Quanto é? 150 mil cruzeiros, ou 150 reais, não lembro. E você tinha ganho 50. Eu tinha ganho 50. Aí eu falei para ela assim, mas eu não tenho conta. A gente anota no caderninho, sua mãe é amiga nossa, não sei o quê. Eu comprei em 3 vezes a camisa. E eu recebia e lá pagava ela. Foi a primeira compra. Ou seja, eu sei que você vai falar que foi meu primeiro grande erro já no meu primeiro salário. Porque você não pode pegar o que você recebe... Você trabalhou 90 dias para pagar a camisa. Então você vai falar, você tinha que ter guardado isso, juntado para depois... Entendeu? Talvez à vista você conseguisse um desconto, né? Porque eu já ouvi você falando isso nas suas... Tá vendo? Já não tá tão mal assim. Então, mas assim... Uma coisa é eu entender o que você está falando, outra coisa é eu praticar.
Então, assim, eu tive 4 cartões de crédito. Eu tinha cartão de crédito que chegou uma hora que eu falei assim, Jesus, como é que eu pago isso? O salário Porque eu tô não passando dá. e foi, né? O salário não dava. E eu fazia coisa errada demais. Por isso que a gente sempre fala assim que dinheiro não é matemática, dinheiro é comportamento, né? Porque você viu que o seu pai fazia tudo certinho, você viu o seu pai daquela pessoa que servia o cafezinho até se tornar um bancário, né, de um banco importante, como foi o Banespa, né, o Banco do Estado de São Paulo. Você teve isso tudo, mas na hora de você colocar em prática, o emocional falou muito mais alto. Sempre. Porque você imagina isso que eu falei agora, né? Você trabalhou 90 dias pedalando a tua bicicletinha, etc e tal, para pagar uma camisa. Bicicletinha que meu pai comprou na Feira da Barganha. Olha! Era novinha e era de menina, era aquela Ipanema. Mas eu ficava com... Mas é ela que me ajudou a ele ficar tirando sarro mesmo. Lá... Sabe? Menininha, ele é menininha. Falei, é o que dava pra comprar, vamos lá trabalhar. Não me enche. Mas ó, pra você ver como é que é a coisa. Ó, e tem uma coisa muito curiosa, você vai ver isso também, que é uma coisa muito psicológica. Quando criança, eu falei pra você da dificuldade, se comia uma bolacha recheada às vezes, era porque o vizinho, que tinha uma condição muito boa, na mesma rua lá em Cruzeiro, a mãe comprava bolacha recheada, eles tinham uma condição de vida boa. Então a gente comprava, quando ele abria, dava uma bolacha para nós. Você encostava ali, né? Refrigerante era fim de semana, durante a semana era aquele pacotinho de quisuco. Quem tem mais de 40 anos vai saber o que era, aquele pacotinho de quisuco. Que tinge a língua. Aquele que tinge a língua, né? Que era saudável toda a vida, aquilo lá. Nossa, e a gente sobreviveu, né? A gente sobreviveu total. Ele é o Tang era melhor ainda. Não, o Tang era caro. O Tang era chique. Não, o Tang era caro. O Tang passou a ser final de semana também. Era fim de semana. Agora, você imagina eu com 30 e poucos anos, eu olho e falo assim, o sonho da minha infância foi ter um autorama. Eu me lembro que o Ayrton Senna começou a correr em 1982, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha 8 anos de idade, e eu sonhava com um autorama, eu sonhava em ganhar um autorama. Era muito caro. Era muito caro. Era um carrinho tinha carrinho do Senna, do Piquet, de vários, Leclerc, Rosberg, vários pilotos. E era o sonho, eu via meus amigos com aquilo, e a gente só jogava bolinha de gude e soltava pipa, porque era mais barato, era o que dava para fazer. Então a gente se divertia do jeito que dava. E aí eu sonhei com 30 e poucos anos de idade, olha só a situação, olha a cabeça do indivíduo. Eu falei assim, hoje eu tenho condição de comprar um autorama. Eu vou comprar um autorama. Pois é. Eu tinha 2 sobrinhos pequenos, e eu comprei um autorama. Durante 3 vezes que eu montei o autorama e corri, foi uma delícia. Eu olhei e falei, e agora? Não. Aí eu peguei, meu sobrinho era pequeno, dei para ele de presente, ficou todo feliz, porque eu falei assim, já passou a minha época, já passou a infância, aquilo era da infância. Eu não vou conseguir reviver aquilo que eu deixei, que a vida fez com que passasse daquela forma. E você tem outros desejos, outros sonhos. Às vezes a gente fica com essa coisa. Você sabe que muitas vezes as pessoas falam pra mim, ai, Patrícia, eu tenho uma opinião pessoal sobre festa de casamento. Eu não sou a favor de festa de casamento. Nossa Senhora. Nem te falo. É hoje. Mas assim, quando a pessoa me pergunta, ai, Paty, o que você acha de festa de casamento? Eu já digo, olha, eu vou te dar minha opinião pessoal. Eu não sou a favor de festa de casamento, a não ser que você tenha muito dinheiro, porque uma festa de casamento custa muito caro. Muito. Custa muito caro, Hoje, porque ela envolve muitas coisas. E hoje, cada vez mais coisas ainda. Então, eu digo, falo para a pessoa lá, olha, festa de casamento, você vai gastar, você tem esse dinheiro, a tua casa está montada. Eu acho que muito mais importante do que a festa de casamento é a lua de mel, porque você fica lá 3, 4 semanas, se você puder, conhecendo aquela pessoa, viajando longe de tudo. Isso é muito bom para o casamento. A festa do casamento vai durar horas, você vai gastar uma fortuna. E vão sair falando mal ainda. Vai ter um povo que vai beber às suas custas, vai comer às suas custas e ainda vai falar mal. Ainda vai raça. Falar, não é? Ô, raça. Então, aí... E você ainda acha que é seu amigo ou sua amiga ainda. Ainda você fala, eu gastei dinheiro. Eu passei por isso. Com festa de casamento? Porque assim, a Lidiane é meu segundo casamento. Eu tive um primeiro casamento que durou 6 meses. Meu Deus. Pelas circunstâncias, enfim. Mas durou mais do que a Saveiro. Durou mais que a Saveiro, é verdade. Né? Mas foi assim, é engraçado. A vida acabou levando para outros caminhos. Mas ela queria a festa de casamento porque queria a festa de casamento. Bom, fizemos a festa de casamento.
alugamos uma mansão, tipo uma mansão no litoral, fizemos 400 pessoas. Da Record, a maioria, dos amigos, tal, parentes, todo mundo de branco, aquela coisa tal. E eu fiquei 3 anos pagando aquele casamento. Eu separei e ainda fiquei mais 30 meses pagando aquele trem. Eu falo assim, eu não faria isso de novo. Aí, beleza. Aí eu vou contar, tá, amor? Não liga não. E depois eu saio, separei, então conheci a Lídia, vamos casar, casamos. Mas a gente ia fazer uma festa. A Lídia não queria, ela é toda, mas não precisa, vamos juntar o dinheiro, ela é mais... A Lídia é toda japonesa. Ela me ajudou muito, inclusive, nos últimos anos, assim. E aí, a gente resolveu ver uma festa. Comecei a pagar, chegou uma hora que a coisa apertou, falou, não vamos fazer mais. E perdemos dinheiro. Mas perdeu menos, digamos. Perdeu menos, mas perdemos, sabe? Então, assim, ela fala que eu sou, e ela tem razão, eu sou muito... irracional nesses momentos, eu sou emotivo, eu vou pela emoção, sabe? Então, por exemplo, mais um exemplo clássico, fomos para os Estados Unidos em 2012, passear, dar uma volta, fomos, e aí você tinha que conhecer os hotéis, aquelas redes, sabe? Que você compra um apartamento, entre aspas, com outras pessoas, para que a cada ano você consiga utilizar ele uma vez por ano? Ah, sim. Eu esqueci o nome daquilo, mas é um... É tipo um consórciozinho lá que você compra com 12 pessoas, por exemplo, cada uma usa um mês, cada uma, aluga, exatamente. Você tem uma vez por ano e aluga, tal. Pô, falei pra Lídia, ela lembra a frase até hoje. Se eu não tiver dinheiro para pagar isso aqui, para que eu vou ter? Vamos fazer. Fizemos. Veio uma pasta de couro para casa, assim, bonita, cheia de coisa, cheia de... Arrebentei. Arrebentou, vamos pagar. O dólar explode. Vai para cá do chapéu. Parei de pagar. Perdemos dinheiro. De novo. Mais uma vez. Então, assim, eu fui perdendo. Mas é aquela coisa do impulso, do sonho, né? Por isso que eu falei da festa de casamento. Porque muitas vezes, depois que eu falo isso, a pessoa fala assim, mas você me desanimou e isso é meu sonho de criança. Eu digo, mas você cresceu. A não ser que ainda seja seu sonho, mas tem gente que tem. Mas às vezes não é. Às vezes não é. É aquela coisa assim, se você tivesse pensado no Autorama antes, se você tivesse falado, gente, mas peraí, eu tenho 30 anos, o que eu vou fazer com esse negócio? Exato. Eu não tenho nem tempo. Então, quando você racionaliza, né? Quando eu digo pra pessoa, mas você cresceu, você não é mais menina, você realmente quer isso? Ou é porque você fala disso há 20 anos? Faz sentido ainda pra você? Aí ela fica assim, ai não, mas sabe o que é? A gente até já começou a brigar, porque meu noivo quer chamar fulano e eu não quero. Digo, então tá vendo? E aí a própria pessoa acaba chegando à conclusão de que ela não queria. Muitas vezes ela diz, não, é o que eu quero sim. E vai, e faz e tudo bem, o dinheiro é teu, é pra isso que você trabalha. Mas eu ainda sou uma crianção. Mas a gente tem que... Esse que é o negócio. Eu ainda sou uma crianção. Mas você já entendeu que 45 carros não tá legal. Eu falei pra ela que pelo menos 3 eu fico com esse, entendeu? Que já é alguma coisa. O 46º, vamos lá pra 2025? Ele é 2021, é 24. 24? 3 anos. 3 anos? Tá. É o que eu prometi pra ela. Apesar que eu já prometi algumas outras vezes e não cumpri. Você sabe que eu já fiz até no... Você sabe que eu já fui até no cartório registrar que eu não ia trocar o carro e não cumpri o negócio. Como assim? Eu fiz um papel assim, prometendo pra Lidiane, Michael, quero, prometo não trocar o carro por 2 anos. Registrei em cartório, adivinha? Trocou? Troquei, porque eu sempre arrumava uma desculpa. Essa eu não sabia. Você tá vendo que a Lidiane não me contou nem a metade? Então, é sempre alguma coisa que acontecia. É que eu fui ao longo dos últimos tempos, eu fui aprendendo com as porradas que eu fui tomando, entendeu? E aí, assim, era sempre alguma coisa que eu arrumava de defeito. Porque esse carro tem assim, ou porque ele bebe mais, ou porque ele tem pneu, ou porque ele tem roda, ou porque o volante não é redondo. É redondo, ou porque não tem multimídia, que eu gosto, não tem televisão, que eu gosto de... E assim, eu ia arrumando pretextos mesmo, sabe? Só que assim, eu falei pra Lídia, você tem que entender que isso é desde sempre, eu fui solteiro minha vida inteira. De repente eu entro num outro processo que eu tenho que justificar para alguém aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Não é fácil. Não é. Para mim foi muito difícil. Sabe? Se você tivesse casado mais cedo, assim... eu fui casar com 36 anos. Então, assim, é difícil. Você está acostumado com uma outra... Com o eu faço o que eu quiser. Exatamente. O dinheiro é meu, dane-se. Sabe? Mas é isso. Eu acho que, pelas circunstâncias e pelas dificuldades da infância...
E eu também nunca ganhei tanto dinheiro assim para falar, mas aquilo para mim, pô, eu tinha um apartamento alugado, cheguei a comprar um apartamentinho, tal, isso, aquilo, alguma coisa. Eu e a Lidiane, a gente começou a namorar dia 16 de outubro, em novembro nós fomos ver uma casinha, compramos a casa, em janeiro nos mudamos, já com a chegada do Astor, que era o nosso cachorro, que já tinha comprado um cachorro. Quando ele nasceu em novembro. Então, era tipo assim, já resolveu, vamos casar, vamos olha como é que era, já tinha até cachorro. Gente do E aí céu. compramos a casinha e tal, e fomos pagando aos poucos, fomos na luta, tal. E depois de alguns anos, nos mudamos de novo, pegamos uma outra casa, em que a gente passou belos perrengues. Porque aquela coisa, será que o passo dá? Será que não dá? A gente passou um pouco do passo. Tá. E aí a gente teve que... E a Lidiane, senta aqui, vamos lá. Muitas vezes, as pessoas não sabem em casa, mas assim, já que eu estou abrindo o jogo, a gente chegou a fazer xepa mesmo, sabe? Para poder pagar a casa. Eu cheguei a entregar um carro, a Lidiane um outro carro. Eu fiquei com um carro emprestado de um amigo durante um tempo, um carrinho antiguinho, mas que me levava para baixo para cima. E a gente ia na xepa de domingo, sem a menor vergonha, não. Porque eu não posso ter vergonha daquilo que está acontecendo e daquilo que eu estou passando. Vergonha do quê? Eu não estou roubando ninguém. É a tua jornada. Vergonha é isso. E a gente ia para a xepa meio-dia, 1h da tarde, domingo, para poder pegar os produtos da feira mais baratos e a gente poder comer. E aí, assim, eu comprar carne, comprava, quando dava a bandejinha, era carne de segunda, sabe? Mas comprava de uma empresa que congelava e quebrava as fibras da carne, então ela não ficava dura, ela ficava um pouquinho mais macia. Olha, tinha todo macete aí. O preço era mais baixo, então assim, a gente pesquisava. Meu pai sempre fez mercado na vida, e a Lidiane não gosta, eu que faço compra em casa. É claro que às vezes eu extrapolo. Por quê? Porque eu vou comprar as minhas guloseimas. As minhas tranqueirinhas. As minhas tranqueirinhas. Mas naquela época nem a tranqueirinha estava dando. Sim. E a gente foi a duras penas, sabe? E já na TV, né? E na TV a gente é muito cobrado, né? Porque as pessoas têm essa coisa assim, quem tá na televisão é muito rico. Exato. Fala assim, que a gente passou bem a vida inteira. Pô, eu quando comecei em Belo Horizonte, a Adriana Araújo, que você conhece, que foi a apresentadora, que também esteve com você, a Adriana, ela não lembra disso, mas a gente não esquece. Eu comecei na Globo Minas, ela era repórter lá de rede, do Jornal Nacional, de Fantástico. E eu morava debaixo de uma garagem com o meu irmão, que era professor de educação física. Ele morava debaixo de uma garagem. Uau. E eu morava com ele debaixo da garagem, mas assim, ou eu usava o dinheiro para pegar o ônibus, ou eu comia um pão, e não dava para comer pão. Então, às vezes a gente ia para o trabalho, pô, o terno, primeira vez que eu comprei um terno, pô, minha mãe e meu pai fizeram 200 vezes o que dava para fazer, para eu poder trabalhar também lá na Globo Minas, cobrir as férias lá. Pô, eu tinha 22 anos, eu não queria pedir dinheiro para meu pai e para minha mãe mais além do que estava fazendo, sabe? E aí a Adriana pagava, um dia ela, você vai sair com a Adriana para aprender como é que faz uma matéria e tal. E eu fui, ela, oi, tudo bom? A gente vai almoçar primeiro, tá? Eu não tinha condição de almoçar com eles. Aí ela olhou e falou assim, vamos almoçar com a gente? Não, obrigado, tá tudo bem. E eu com o estômago, né? Nas costas. Nas costas, não tinha... Ela olhou pra minha cara bem e falou, por que você não quer almoçar? Eu falei, não, obrigado, você vai almoçar comigo. Eu tô te convidando. Ela percebeu, ela pagou o almoço e eu comi. E a Adriana é assim. Ela não lembra disso, mas eu lembro. Entendeu? E ela é muito a cara dela. É muito ela. É muito a cara dela. Então, ela é muito assim, atenta com as pessoas, né? Aí você começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, você começa a fazer bobagens. E na minha solteirice era isso. Eu gastava muito no cartão de crédito porque eu ia para baladas, sabe? Eu ia para festas, eu gastava, eu bebia, e eu fumava, eu fui fumante do mundo. Parei de fumar, tem 7 anos, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Senão eu tinha morrido pela Covid da primeira vez, com certeza. Porque você pegou... Foi pesado. Forte, e gastava assim, sabe aqueles bares que tinham aquelas maquininhas? Maquininha de caça-níqueis? Sim. A gente sabe, não era proibido assim, tinha na beira dos bares. Ó, pra você ter uma base, o que eu fazia? Você ia pro caça-níquel? Eu ia pro caça-níqueis. Num bar perto da Record. Gente, com cartão você perde totalmente a noção de quanto você está gastando. Exatamente. Né? Eu vou falar, um dia eu saí de lá, não era casado, eu era solteiro. Então assim, quando você não tem que dar satisfação a ninguém, é diferente. Eu saí da TV 4h30 da tarde, eu me lembro desse dia como se fosse ontem. 4h30 da tarde, de uma sexta-feira. Acabou, estava de folga fim de semana. Eu fui pro bar, fiquei lá fumando, bebendo uma cervejinha e jogando caça-níqueis.
Aí chegou um amigo meu, a máquina tá para estourar, vamos. Ele foi embora 11h30 da noite. Ele falou, eu vou continuar aqui até estourar essa máquina. Aí depois das 4h30 da tarde. Das 4h30 da tarde. Sabe que hora que eu saí do bar? 9h30 da manhã do sábado. Meu Deus. Você tem ideia de quanto você gastou? Gastamos R$ 1.500, ganhamos 3.900. Então dividimos os 750 de cada um. Uhum. Então sobraram aí 2.000 e pouco, 2.400, dividimos 1.200 para cada um. Certo. Certo? Não, ainda que você ganhou, né? Então, ainda bem que ganhou. Mas eu perdi muito. Antes e depois, ao longo do vício de jogar, de fazer. Um dia eu olhei meu cartão de crédito e falei, Jesus! E tava lá assim, só porque eu passava o cartão lá para ele, me dá 100, me dá 200, me dá 500, me dá 300, me dá 400. A hora que eu vi, num dia eu tinha gastado 2, 3 mil reais, que era um dinheiro que eu não tinha para pagar. E essa foi a única vez que você ganhou? Não, eu ganhei outras vezes, mas assim, você nunca vai ganhar mais do que você vai perder. O jogo tá feito Você pra já perder. perdeu a partir do momento que você se viciou naquilo. É. E aí eu olhei um dia pro meu cartão, eu tive que... a bola de neve. Eu tive que fazer um acordo para pagar o cartão. Para parcelar Para parcelar o cartão. E você não ganhava mal? Seu salário não era ruim? Não era ruim, mas dizer, assim... É um mito também que as pessoas falam, não, eu nunca tenho dinheiro porque eu ganho pouco, mas não é isso. Mas não é, mas assim, tudo bem, algumas coisas eu vou pontuar. Se você ganha um salário mínimo para pagar um aluguel, hoje você não consegue fazer a compra no mercado. Eu fico pensando em quem ganha um salário mínimo hoje, assim, economizar como? É impossível, não tem como, sabe? E no Brasil não dá. E aí assim, eu fui olhar, virou uma bola de neve o meu cartão. Porque os juros absurdo que eles colocavam. Então assim, eu jurei que a partir daquele momento eu não jogava mais. Eu falei, não jogo mais. E não fui mais lá. Porque se eu fosse lá, eu ia cair em tentação. Lógico. Então eu olhei e falei, não, mas assim, eu tive uma dívida enorme, mais uma, né? De que eu fui construindo ao longo da minha vida financeira. Por um vício ou por um gosto de trocar carro, sabe? De fazer as coisas e de... Pelo emocional mesmo. Pelo emocional, foi sempre pelo emocional. E até recentemente. Então a Lidiane fala que... Ela olha e fala assim, não é possível, você não está fazendo isso. Sabe? E ela é toda certinha. Ela é toda certinha em relação a isso. Então hoje eu posso dizer para você assim, eu acho que é a primeira vez na vida que eu tenho uma pequena aplicaçãozinha. Tá pequena. Mas é uma aplicação para eu poder sair de férias no fim do ano com a minha família. Então, há uns 2, 3, 4 anos, eu venho fazendo isso. Eu pego lá de trás e vou pagando antecipadamente todo mês para chegar lá e eu não ter mais dívida. Paguei. Antes era assim, vai viajar, primeiro eu vou. Eu jogava. Estados Unidos, quando eu fui em 2003 com um amigo, põe no cartão de crédito. Fiz um empréstimo de 24 meses para pagar, para eu poder ir para os Estados Unidos. Com um amigo sem rodar necessidade, lá. esse que é o negócio. Porque eu queria passear, eu queria conhecer Las Vegas, era um sonho. Mas, por exemplo, se você tivesse se programado, você tinha condições de ir sem se endividar. Ia demorar 2 anos, e o meu imediatismo? E você com... deixa eu ver... Na verdade, ia demorar até menos, porque você iria guardar o dinheiro, ganhar os juros e não pagar os juros. Então, esses 24 poderiam ser aí uns 17, 18. E o menino de 29 anos? Mas você não quer esperar. E o menino de 29 anos, que está sedento pelas coisas, que quer conhecer Las Vegas, que aprendeu a jogar pôquer, que gostava. Caramba! Você vai fazer o quê? Você vai. Não, vamos. Chamou, ele conhecia, vamos. Então, era isso. Era um emocional... trabalhando com coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse alcançar. Que era viajar você já acha Unidos, que aquilo já é o topo do que você vai alcançar. Né? Você fala, não, isso para mim já é demais. E, na verdade, o que a gente fala, né, em educação financeira, não é aquela coisa assim, você não pode gastar, você não pode fazer, nem nada. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, você tem que ter objetivos. O que você tem que perguntar para si mesmo? Para que eu trabalho? Né? Nós temos, né, o privilégio de trabalhar naquilo que a gente gosta. Verdade. Né? No meu caso, nem sempre foi assim. Eu tive que fazer algumas coisas para poder ter dinheiro, para poder fazer aquilo que eu quisesse. Né? Então, é um caminhozinho. Mas você tem que entender assim, o que é que você quer do seu trabalho? Você goste dele ou não? Porque você, lógico, todo mundo... o trabalho faz parte da vida. Mas você tem que ter um objetivo para aquele trabalho que você executa, para o dinheiro com
o qual você é remunerado. Então, por exemplo, no teu caso, por que talvez você não guardasse dinheiro? Porque você não via necessidade. Para que eu vou guardar dinheiro? Se eu quero tal coisa e eu posso comprar, ainda que seja em 1000 vezes. Era isso mesmo. Eu posso. Então, você não vê um objetivo naquilo. Agora, por que você está guardando dinheiro agora, nesse momento, ainda que seja pouco? Por quê? Porque você tem o objetivo de viajar. E porque eu tenho uma mulher brava. Tô brincando, tô brincando. Não, mas é verdade. Amor, mas ela é brava quando precisa ser mesmo. Porque assim, tem coisas que eu sei que eu faço errado. Mas assim, ao mesmo tempo, pra mim é uma coisa natural, sabe? Eu quero... Não é tão errado assim. Não é tão errado. Por exemplo, assim, eu tenho uma paixão por jogar tênis. Certo. Eu vou lá, eu vou comprar uma... Mas por que você vai comprar uma raquete? Porque pra jogar, eu preciso ter uma raquete. Mas por que você comprou 2 raquetes? Porque todo tenista tem 2. Porque se estourar a corda de uma, você tá jogando, a outra tá ali. Você não vai parar. E isso pode acontecer. Tá bom. Coisas que ela não entende. Mas até aí ainda é justificável. Então, mas aí qual raquete você vai comprar? Você vai comprar uma raquete, que é a raquete mais top do mercado. Aí você quer a raquete da NASA. Aí você quer a melhor, você quer a raquete do Federer. Você quer, entendeu? Do Roger Federer, você quer a raquete do Rafael Nadal. Você quer a melhor raquete. Fala, já que eu sou ruim, pelo menos a raquete tem que ser boa. Entendeu? Aí ia lá, comprava. Aí tinha momentos que eu comprava uma raquete, porque eu experimentava que a raquete é dura, não dá pra mim. Por que você não testou antes? Por que você não foi numa loja, eu me falando, o seu Zé Lerdo, por que você não foi na loja, pegou emprestado uma pra você experimentar a raquete, pra saber que ela não ia te dar dor no cotovelo, como essa que você comprou deu? Em um mês eu botei ela à venda. Adivinha? Perdi 30% do valor da raquete que eu paguei. E olha que era nova, né? Era novinha. Quantas raquetes você tem? Hoje eu tenho 3. Porque eu fiquei com 2, uma eu troquei com o meu irmão. Meu irmão tinha comprado uma igualzinha, aí ele quis um par de tênis meu, a gente foi fazendo uns rolinhos daqui. Os escambos. Mas assim, é uma outra paixão. Tênis, adoro tênis. Aí a Lidiane fala assim, você não precisa de tanto tênis, você não é uma centopeia. Eu falo, é verdade. Mas eu gosto de tênis. Aí às vezes eu vejo um tênis que eu gosto, eu experimento e falo, eu vou levar esse tênis. Pô, eu preciso? Não, não preciso. Só que também eu sou... Aí já entra mão aberta. Eu sou um cara que eu não sou apegado. Patrícia, se você for ver, de repente eu pego minhas camisas, jaquetas, tênis. Tem tênis meu que eu usei 1 ou 2 vezes. E estraga, né? Eu encontro alguém na rua, eu dou. Chega a época do frio, eu faço um sacão de jaqueta, de roupa. Mas essa é nova. Dane-se, alguém está precisando mais, eu não vou levar nada dessa vida. Então, também tem esse lado que eu sou muito mão aberta. Eu não sou um cara que, sabe, que eu sou apegado a isso. Eu não sou apegado a carro. Tem muita gente que é apegada ao próprio carro, né? Tem gente que é apegada a carro, né? Nem te conto de quem que ele tá falando. Pois é. Nem te conto. Então, assim, não, já nem paga mais IPVA. Exatamente. Porque mas já assim, fez mais de 20 anos o carro dele. Já fez mais de 20, 94? 94. Então, aí já tá quase com 30. Meu Deus. Então, assim... Aí eu sou ao contrário, a Lidiane fica fazendo você ir no cartório para não trocar mais de carro. Desculpa. E eu fico falando para ele, vende esse carro, mas de novo. Ele, não, ano que vem. Aí vem o ano que vem outra desculpa. E aí foi ficando. Então, mas você tá vendo? É 8,80. Ou é 8 ou é 80. Tá rolando um desequilíbrio. Um desequilíbrio bravo. Então, assim, você imagina, eu sou desapegado, mas às vezes eu vejo e falo, por que eu tô com tanta coisa? Por que eu tenho tanto par de tênis? Por que eu tenho tanta roupa? Eu não preciso disso. Aí a terapia ao vivo aqui. Talvez... Não, mas vou botar um divã aqui, então eu vou botar um divã. Talvez... Já tô iniciando aqui, vai ser a minha psiquiatra financeira agora. Vamos lá. Mas talvez seja um pouco de falta de outros objetivos. Porque, por exemplo, você teve um objetivo que foi a casa, você passou um perrengue, mas você teve uma conquista de um bem durável e necessário, porque mas não acabou. Ainda tem mais 19 anos pelo caminho. Mas aí eu já estou conversando com Lidiane e já vou falar contigo agora também. Você tem esse financiamento imobiliário. Sim. Certo. Eu estava conversando com a Lidiane, ela fez lá uma portabilidade, tarará. A gente caiu quase pela metade do que a gente pagava de prestação. Exatamente, com Patrícia a Lages, na hora do intervalo ali do Jornal da Record, falando com Lidiane Sayuri. Com a portabilidade. Com a portabilidade. A gente pagava 9,5%
Hoje a gente conseguiu, depois da porta cair para 6,99 de efetivo. E até foi isso que ela me perguntou. Ela falou, Paty, eu tô achando que tô pagando muito, a Selic caiu e tal, não sei o quê. Será que eu faço isso, faço aquilo? A gente fica um pouco inseguro de trocar o que eu tenho por o que eu não tenho, mudar de banco e tal, não sei o quê. Mas foi uma boa troca, beleza. Agora você pode, por exemplo, focar em amortizar... Acabei de fazer isso tem 15 dias. Você fez amortização? Fiz amortização. Não é uma beleza? Você não sai de lá saltitando? Então, aí agora a conversa aqui vai pegar pesado o negócio. Meu Deus, vai. Eu vou falar com você. O que acontece? Eu nunca quis fazer. Eu juntei fundo de garantia por 3 anos e meio. Certo. A Lidiane pegou um pouco dela, amortizou um tempo, e eu não queria. Eu falei assim, não vou amortizar. Por que você não vai? Eu falei, porque se eu fizer isso agora, e de repente a Record me manda embora... Eu não tenho onde colocar a mão. Tá. A gente tem a nossa casa. Como é que faz? É pegar a chave, entregar para o banco ou botar à venda. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Na minha cabeça era isso. Sim. Então, assim, se a Record me manda embora, eu tenho um respiro com esse fundo de garantia que eu recebo. Aí dá tempo da gente pensar o que a gente vai fazer. Se vende, se pega a diferença, se sobrar alguma coisa, se não sobrar, entendeu? Aí eu fui pensando nisso. Eu entendo o raciocínio, mas também tem uma outra questão. Você foi para o lado da segurança, né, de ter um dinheiro ali no momento que você não tivesse uma renda. Da segurança do dinheiro e da minha insegurança. Sim, que é normal. Quando você pensa no futuro, a palavra insegurança vem junto. Nossa. Né? Não tem como. E eu tenho uma filha. Então a minha preocupação é isso também. Que a Sara é herdeira de tudo que eu tenho. Eu falo para ela. Até das dívidas. Não, dívida não, porque não tem. Mas não quero assim, deixar isso pra ela, não. qual é o conceito, né, que você pode ter quando o assunto é esse, de repente, para você que está em casa? A sua segurança, por exemplo, para quem tem uma filha, para quem está pagando a casa onde mora, a sua segurança também é ter aquela casa paga. A sua segurança não é ter um fundo de reserva só com o fundo de garantia. Então imagina o seguinte, que se o seu objetivo é ter um fundo de reserva, você pensa assim, em quanto tempo, se eu for mandado embora da Record, em quanto tempo eu consigo me recolocar? É claro que você não tem essa resposta, ninguém tem. Mas imagina que você pensa assim, com quase 30 anos de experiência, tarará. Quase 33 já. Mais de 30, é verdade, 12 anos. Com a minha trajetória aqui profissional, eu acredito que em 1 ano, no máximo, eu estou realocado em algum outro lugar. Eu consigo outro trabalho, certo? Imagina que você parta daí. Em 1 ano eu consigo, digamos que eu fique aqui 11 meses desempregado. Então, qual é o meu fundo de emergência? É ter 1 ano de contas pagas. Aí você vai para um cálculozinho matemático. Quanto eu gasto todo mês? Então, de repente, para fazer uma conta de preguiçoso, uma conta redonda, eu gasto R$1.000 somando todas as minhas despesas. R$1.000. Então, significa que eu tenho que ter um fundo de R$12.000. Então, esse é o primeiro objetivo. Você ir juntando um dinheiro todo mês para você ter aqueles R$12.000, que é o que vai te manter seguro. Você tem esse dinheiro ali aplicadinho na renda fixa, seguro, beleza? Você já tem a tua segurança. Então, o restante do dinheiro, que é o fundo de garantia, um dinheiro extra que você consiga guardar, etc., isso é uma reserva para o seu crescimento. Então, se você tem essa reserva de emergência, desse 1 ano de conta paga, você pode perfeitamente pegar o teu fundo de garantia e esse teu fundo de garantia, dos 19 anos que falta para pagar a casa, de repente você paga 5, 6. Então, agora eu acabei de pagar em torno de 6 anos e meio da nossa casa. Que já você caiu para 19. Para 19. Eram 35 quando a gente fez. Então. Entendeu? Então nós pagamos 8, aí da Lidiane foram mais 2,5, agora foram mais 6. Então assim, a gente foi Você já está remindo bastante esse tempo. No final das contas, nós já fizemos 16 anos. Em 10. Em 8. Quer dizer, nós dobramos. Você reduziu pela metade esse tempo. Pela metade, exatamente, esse tempo. Se você continua nessa de reduzir pela metade, daqui a pouco, e reduzir pela metade de novo, em 4, 5 anos você já pagou. Então, mas aí... Aí vem a tua segurança. Aí o que passava pela minha cabeça? Passava no passado. Não, passava porque eu já usei o dinheiro. não passa mais. Não passa eu já sei que tá vazio lá o negócio. A conta, o FGTS tá vazio. Mas o que passava pela minha cabeça? Assim, eu tenho
esse dinheiro aqui no fundo de garantia. Se me manda embora e manda a gente, essa parcela dessa casa, ela é alta. O que sobra é pouco, não é muito, sobra pouco. Mas esse pouco, agregado a esse que eu tenho, que vai ser liberado para mim, eu vendo a casa e compro um apartamento sem dívida. E aí você entendeu? Isso passava pela minha cabeça. Que dá para comprar um apartamento de 2 quartos. Não vou, pô, já morei em 34 metros quadrados, não vou morar num apartamento de 50 metros quadrados. Eu não tenho essa vaidade, sabe? Assim, eu moro onde é possível. É a qualidade de vida que a gente gosta de ter. Como Mas educador financeiro, o que a gente faz? Que você não tenha esses altos e baixos. Eu vejo, né, pela sua trajetória, que você não se incomoda com os altos e baixos. Eu tô com um carro legal, eu tô sem carro, eu tô a pé, você tem toda a razão. Não tô nem aí. Mas o ideal é que você tenha essa linha, né, de equilíbrio e que ela, se possível, suba. Então, a ideia é que você mantenha o seu patrimônio e não venda essa casa para ir para um apartamentinho. Não, sim, a intenção... Esse é o nosso papel, né? De falar assim, Michael, você sim. trabalhou tantos anos, etc e tal, uma carreira brilhante, por que você vai morar num apartamentinho? Não tem essa necessidade. Vamos fazer aqui um planejamento para que dessa casa você faça outro sonho acontecer, seja lá qual for. Então é isso muitas vezes que a gente leva, é quebrar uma dinâmica que muitas vezes a própria pessoa não se incomoda, como é o teu caso. Eu não me incomodo de perder, eu não me incomodo, mas isso é uma coisa, não é de né? incomodar em perder, Patrícia. A minha cabeça me leva assim, a vida ela tem os seus altos e baixos. Sim. Não adianta a gente achar que não vai ter. Tem. Sempre vai ter. O problema é que isso não me move ou não me domina. Talvez por isso a Lidiane fala assim, você é muito cabeça fresca, sabe? Tipo assim, se der, deu, se não der, não deu. Porque também eu tenho aquela outra visão, eu não vou levar nada dessa vida, eu não vou pegar essa casa, vou enfiar no caixão. Claro. O caixão vai sozinho, só o corpo, entendeu? E alguém que carregue. E alguém que vai jogar lá dentro e vai falar. Mas assim, o que eu procuro fazer, realmente deixar aqui, é aprender, né? E fazer amigos. Porque eu acho que a minha maior alegria é essa. É conhecer gente, é conhecer pessoas, é dar risada, sabe? Eu conheço tanta gente que é milionária, morreu, deixou o dinheiro aí e não fez nada. E nem viveu feliz. E nem viveu feliz. Então, assim, ao mesmo tempo, o que eu digo é que eu sei que eu posso ser feliz nessa casa que eu tô ou num apartamento de 2 quartos. Não, isso sabe? Nem tem o que discutir. Então, isso é verdade. Sabe, essa diferença, eu acho que o propósito é assim, quando a gente fala do propósito, a racionalidade de quem trabalha com finanças, que é no caso de vocês, você é uma profunda conhecedora disso, você é extremamente racional. Eu sou extremamente emocional. Mas teu casamento é bem equilibrado. Hoje tá, então, mas é por isso que a coisa tá andando. Sim. Porque a Lidiane é do seu jeito, ela tem ela é muito racional e ela é muito, sabe? Olha, eu tô pensando ali na frente. De vez em quando ela me puxa e fala, opa, vem aqui do meu lado, você tá saindo do prumo, volta pra cá, tá gastando um pouquinho a mais, tá comprando muita coisa, sabe? Então, segura um pouquinho. E a Sara também dá uma segurada, né? A Sara vai ser uma excelente economista se ela quiser. A Sara é uma que eu ponho lá, todo mês, alguma coisa, já tem alguns aninhos, uns 3, 4 aninhos, que eu ponho todo mês para ela, para ali na frente, quando ela fizer 18, tem um pouquinho lá, mas é alguma coisa. O que eu falo é sempre assim, seu pai te deixou herança? Eu falei, deixou. A maior herança que o meu pai me deixou foi a educação. Ele e minha mãe que ainda é viva, meu pai que é falecido. Mas a educação, respeitar o outro. Tratar bem as pessoas. Isso, não puxar tapete de ninguém, como eu já passei por várias situações e vejo na minha frente até hoje. Porque a questão do caráter, ou você tem, ou você não tem. É igual dinheiro. Ou você tem, ou você não tem. É que o dinheiro você ainda vai lá e dá um jeito de caráter fazer você não vai dinheiro. buscar Aí ele. é mais difícil. Mas eu entendi o que você quis dizer. Esse meio, né, que a gente trabalha tem muito isso, né? Eu acho que o crescimento do teu trabalho se dá justamente porque as pessoas se identificam, né? Porque às vezes quem está em casa não tem essa noção assim de como é você entrevistar alguém. Porque você pode sentar com uma pessoa, eu, por exemplo, quando vou entrevistar alguém,
Logicamente, você faz uma pesquisa sobre aquela pessoa. Se você conhece alguém que conhece aquela pessoa, você vai lá, e aí? Ela é falante? Ela não... Ai, não, fulano é calado. Olha, pra você arrancar uma resposta dele é muito difícil. Tem entrevistado que é assim, né? É que verdade, você fala, é verdade. ui, que difícil. Então, se você não cria uma conexão com aquela pessoa, a entrevista não sai. E é verdade. Não Mas aí de sai. pessoas que você conhece. Como ela não sabia da minha história, aquela foi na raça mesmo, entendeu? Pelo que minha esposa falou pra ela. Então eu acho isso também muito bacana. Foi. Porque acaba virando um bate-papo. Mas tem que gerar essa conexão, porque se você sentar aqui, né, e a gente não tem essa afinidade, a entrevista não sai. Sai daquele jeito que vocês já assistiram várias, né? Que assim, o cara pergunta, outro responde, e você fala, nossa, não vejo a hora que isso termine. Porque não tá uma coisa orgânica, o negócio não tá saindo naturalmente, né? É verdade. E a entrevista, na verdade, ela é uma conversa, né? Muito mais do que pergunta e resposta. É um bate-papo, acho que fica mais solto. E eu acho que hoje eu tô falando coisas que eu não falaria pra qualquer pessoa, entendeu? É verdade. Eu tô falando coisas pra você que, se lerdear, nem minha mãe sabe. Nem meus irmãos sabem, mas eu tô falando, porque assim, a conversa é boa e também eu vejo nisso, nesse nosso bate-papo, um aprendizado com o que você está me ensinando e uma maneira de passar para os outros que estão assistindo, para as pessoas que estão vendo a gente, não façam essas burradas que eu fiz a vida toda, entendeu? Eu sou o exemplo daquilo que você não tem que fazer. Tá ótimo. Né? Eu sou um péssimo exemplo. Ó, gente, o Michael também tá dando uma exagerada, porque você viu que ele já entendeu aqui o negócio do carro, já entendeu a amortização, assim, já tá indo bem, Michael. Então, tá, mas entender não significa que eu não vá fazer. fazer. Ah, meu Deus. Mas não, mas eu tô me policiando. Lead. Vai dar bom. Até... Eu tô me policiando, mas eu tô me policiando mais. Eu tô falando, nunca tive um dinheirinho guardado. Então, já Agora tem. eu só tô fazendo pras férias, eu não tô guardando. É o teu ou é o meu? É o seu. É o meu, gente. Isso aqui toca. Gente, eu não sabia que meu iPad tocava, mas tocou. Mas e aí? Então, assim, tem uma coisa que eu já tô mais antenado. Eu passei a ficar preocupado, por incrível que pareça. Mas você acha que vem do quê? Da idade? Do quê? Eu acho que vem. Eu tô chegando perto dos 50. E eu olho, eu falo assim, eu tô quase com meio século. Pois é. E aí eu vejo a Lidiane olhando e falo assim, com quantos anos você já tá? Eu falei, 50, corpinho de 100, idade mental de 5. Mas Olha, a matemática, a matemática qualquer, né? é isso aí. Mas eu falei pra ela, eu vou ser sempre esse moleque até quando eu morrer, porque eu sou desse jeito. Sim, mas, a tua personalidade. mas assim, hoje eu tô com quase meio século de vida, eu já olho e falo, o que tem pra eu deixar pra minha filha? O que tem pra eu ter uma condição na velhice? Porque hoje eu sou também um cara que briga por essa questão do etarismo, porque o etarismo está estampado aí hoje, quer dizer, existe uma vontade de não contratar pessoas mais velhas. Gente, a gente não tem prazo de validade, tá? Exato. A gente não tem prazo de validade. E a experiência das pessoas mais velhas, o que eles agregam para ensinar os mais jovens. É porque fica doente, vai atrapalhar o plano de saúde. Pelo amor de Deus, sabe? É o tipo da economia porca. Aí é economia porca. Totalmente. Não, porca não vou falar porque é paulistana, é porca. Eu sou caipira. Economia porca, sabe? Porca total. E tem tanta gente aí que eu aprendi, de pessoas com mais idade, que tem tanto para dar ainda. E aí as pessoas descartam, sabe? Porque, são novos tempos. Não são os novos tempos, não. São pessoas ruins. Pessoas que só pensam no dinheiro como dinheiro. E quando você vê, assim, uma pessoa que está começando, por exemplo, no jornalismo, na nossa área, eu vejo o quanto eles ficam mais seguros quando eles têm alguém experiente para dar... Porque eu não sei se você teve, algumas pessoas sim, mas, por exemplo, você teve Ana Maria Braga, o que você não aprendeu com ela só de olhar, né? Por quê? Porque era uma pessoa que tinha mais experiência, era uma pessoa que tinha aquela personalidade dela que ensina muito coisas que você não vai aprender na faculdade. Então você tira uma Ana Maria Braga por causa do etarismo e você põe quem? Mas eu tive tantas pessoas, isso que eu falo, graças a Deus, assim, é claro, ao longo, mas eu tive Olga Curado, que foi quem me deu a primeira oportunidade lá na Globo Minas Gerais. Tem um helicóptero aqui, ó, gente. Aqui tem de tudo, gente. Aqui passa o cara do gás, aqui passa helicóptero, aqui tem de tudo. Mas é um bom pra gente pensar em alçar voos mais altos. Mais altos, pois é. Então, assim, tive a Solange Moraes, que me ajudou muito. São tantas pessoas, o Carlos Coelho na rádio. Eu sempre tive alguém ali,
sabe? Mais experiente. A Olga em Minas, alguém que me abraçou e falou, vem cá menina, eu vou te ensinar. Eu tinha sede de aprender. E hoje eu procuro fazer isso para quem quer. Porque o problema também é esse, né? Você tem pessoas que entram hoje na televisão e acham que já sabem tudo. E não sabem. Mas aqueles que me procuram, eu sento, o que você precisa? Você quer locução, você acha que é legal? Vamos ensinar locução, vem cá, vou passar o texto com você. Ó, põe um tom assim, põe assado. Apesar que a gente tem a Vanessa Pedrosa, que é uma fono maravilhosa Maravilhosa. lá. Maravilhosa. Mas às vezes as pessoas me procuram porque eu gosto do meu estilo de locução. E eu passo. Na minha época tinha muita gente que não queria passar nada, sabe por quê? Porque achava que a gente ia roubar o lugar deles. E não existe isso, tem espaço para todo mundo. Tem muito espaço, ainda mais hoje, que você tem fora a TV. Bom, primeiro que você tem muito mais emissoras de TV, depois você tem outros canais, né? Você tem aí toda essa multimídia, né, que a gente tem. A multimídia hoje é o caminho, né? A internet e tudo mais. Então, essa questão, assim, quanto mais heterogêneas são as equipes, melhor. Ou seja, quanto mais diferentes as pessoas são em termos de idade, de cultura, de interesses, você vai ter uma coisa muito mais rica. Quando você tem uma equipe onde todo mundo pensa igual, aquilo fica girando ali em círculo, Pois é, né? exatamente. E aí você vai falar assim, você foi gastar mais? Fui. Na pandemia. Estou muito ocioso. Apesar de estar trabalhando sempre. Eu fiquei na rua o tempo todo. Só fiquei em casa quando realmente peguei o Covid. Mas eu estava gravando em hospitais, dentro de UTIs, o tempo todo. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui estudar gastronomia. Oi, você tá super cozinhando, Me formei, né? mais ou menos. A Lidiane ainda reclama, fala que eu não faço quase nada para ela. Ah, porque ela é vegetariana. Mas assim, eu tô aprendendo, mas assim também não... Tem hora que você fala assim, pô, final de semana eu tô de folga, eu não quero ficar enfurnado na cozinha, vamos comer em algum lugar, vamos sair, vamos dar uma... Mas eu estudei 2 anos de gastronomia, investi no curso, aí investi nas minhas... Não é barato, né? Não é, investi nas minhas facas. Uau, Aí a Lidiane fala, por que você tá comprando uma faca japonesa? Falei, isso é homenagem, não mentira. É porque a melhor faca do mundo é japonesa, é alemã, são as melhores lâminas. Quanto custa uma faca? É uma pequena fortuna. Então, mas é um investimento. Sim, aquilo é para toda a vida. E ela achou que eu não fosse terminar o curso, porque na verdade eu já parei muita coisa pelo caminho. Você sabe, tá vendo como é o negócio? Eu gastava um dinheiro para começar uma coisa. Não quero mais. Não quero mais. Não gostei. Mas você tem que pagar até o final do curso. Você paga um curso inteiro, você não faz. Você paga Então, assim, sou eu. Fui eu. Eu tento não ser mais, mas fui eu. Hoje não, hoje eu já controlo. A minha conta... Olha só, eu vou te contar uma inédita. Olha. Minha conta está no azul. Gente! É um milagre, é uma mágica. Depois de muitos anos, a conta está no azul. Mas né, para você ver, é muito ligado ao comportamento mesmo, né? É uma dinâmica que a gente tem na vida como um todo e que a gente traz para dentro das finanças também. Você não age de uma forma na vida e de outra forma com o dinheiro. É como você né? Como eu costumo falar para quem empreende. E para nós que somos empreendedores da comunicação, né? É um estilo de vida. Então, por exemplo, o jornalismo para você é um estilo de vida. Você não tem o Michael Keller pessoa e o Michael Keller repórter. Mesma Por quê? coisa. Porque se tocar o teu telefone falando assim, Michael, você vai para Moscou amanhã. Vambora. Você vai, porque é o teu estilo de vida. Não dá para você falar assim, não, mas olha, eu só posso ir daqui 2 meses porque eu vou ter que fazer isso. Não, tem que acontecer e a tua vida tem que ir junto. E você tem que ter a família que vá junto com você. Mas talvez tenha isso. Né, nessa viagem doida, talvez tenha isso, viu, Patrícia? Porque assim, por exemplo, meu horário de amanhã, eu vou saber hoje à noite. Eu fico sabendo 8 horas da noite, 9 horas. É porque aqui com você eu me planejei. Falei, tal dia eu tenho tal coisa, por favor, me ajudem. Porque normalmente é assim. Michael, arruma sua mala que amanhã você está indo para tal lugar, você vai fazer um negócio e volta domingo. É assim o negócio. E que pode não voltar domingo também. Porque já aconteceu também. Tem lugar que eu fui para ficar uma semana, eu fiquei um mês. Sabe? Então, assim, as coisas acontecem. Talvez isso, esse frenesi todo que é a minha vida, eu tenha repassado isso para a minha parte financeira. Sim, e aí é que a gente precisa entender, né, que é legal você ter essa mobilidade, é legal você ter esse desprendimento. Se não fosse essa característica da sua personalidade, talvez você não fizesse tão bem o que você faz. Porque a gente vê, né, que o Michael Keller, que vai entrevistar lá
o Somebody Love, é uma das entrevistas que eu mais gostei, porque eu fiquei imaginando como é que eu vi a chamada, né? Eu falei, eu acho que ele vai chegar vestido de Rolando Lero, falando como Rolando Lero. Aí quando eu vi, né, você entrando lá, né, com a camisa... Do Armando Volta mesmo, porque eu levei para ele de presente. Foi. Aí foi o presente. Foi o que a gente presente. deu Foi pra muito ele. legal, porque você já fica imaginando. Só que você, fazendo uma outra reportagem fora do Brasil, com uma coisa mais séria, que não é aquela entrevista, é a mesma pessoa. Você vê que... É difícil até de explicar, mas é você que está lá. Aquela reportagem tem a sua cara, Mas embora seja outro tema. É o que eu estou né? sentindo, na verdade. Então, assim, tem reportagem que é muito dura e eu choro e eu tô triste mesmo porque eu tô muito triste, sabe? Eu não posso ver um animal ser maltratado, que me dá raiva, eu não posso ver uma pessoa ser maltratada, eu não posso ver... Sabe, tem coisas que me incomodam e tudo isso eu passo porque, assim, eu acho que eu até esqueço que eu tô gravando, sabe? De tão eu que sou, que é o meu jeito que tá ali. Então, sabe, e assim eu sou 99,99999% de emoção e 0,000, aí você põe um monte de zero de razão, de racionalidade. A pergunta que eu te faço é, até pro pessoal que está vendo a gente, como é que uma pessoa, porque tem um monte de gente que se identifica com o meu jeito, assim, que gasta muito, que acaba fazendo coisas sem pensar, como é que a gente pode melhorar isso no nosso dia a dia, Patrícia? Você tem alguma dica para a gente encontrar um prumo melhor e um pouquinho de razão nessa nossa emoção toda? Então, a dica seria assim, buscar um equilíbrio. Eu não sou aquela pessoa da obsessão, eu sou a pessoa do equilíbrio. Então, assim, você encontrou um equilíbrio entre razão e emoção no seu trabalho. Eu vi aí que você falou 99,999 de emoção, mas você tem a razão do seu trabalho. E qual é? Que de repente você não enxergou. Você vai com um objetivo para aquela entrevista. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe direito quem é aquela pessoa, você ficou lá de campana atrás do Roger Abdelmaci, você não sabia direito o que ia acontecer, mas você tinha ali uma racionalidade que é a parte estrutural da coisa. Eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ficar neste lugar, eu tenho que ficar de olho aqui, na hora, se a gente vê esse cara, como é que eu vou reagir? Quer dizer, você tem uma racionalidade, você criou uma estrutura para que você fizesse aquele trabalho e que durante aquele trabalho que já está extremamente estruturado, você possa reagir da maneira que acontecer ali na hora. Isso seria a aplicação do dinheiro, é isso? Isso seria a aplicação do dinheiro. Então, por exemplo, você sabe que você tem um salário, você sabe de quanto é esse salário, você sabe que você precisa pagar a casa, que você vai fazer o depósito da Sara, que você precisa comprar algumas coisas que vêm da necessidade. A questão é de você trazer a racionalidade da seguinte maneira: qual porcentagem do meu salário é para as minhas necessidades? Incluindo as necessidades futuras. E ter aquela pergunta assim, ter uma resposta para a seguinte pergunta: o que eu faria se eu não pudesse trabalhar mais? Essa é uma pergunta. A gente gosta de pensar nisso? Claro que não. Eu vou trabalhar para sempre, eu vou estar velho de bengala trabalhando. É o que a gente imagina. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Mas tem a nossa própria limitação física. Tem uma limitação que você está falando da questão etária, de que, de repente, uma emissora de televisão vai achar que não é legal, não é o caso da Record, graças a Deus. É verdade. Mas tem emissora que fala, não, eu quero a molecada, eu quero a meninada, porque senão eu vou perder a audiência botando esses velhos aí no ar. E os velhos é nós, né? Enfim. Você não. Mas eu acho que você... é mais velho do que ele. Mas é você racionalizar assim do tipo, então qual porcentagem do meu salário eu posso fazer o que eu quiser? Porque você pode. É muito errado eu chegar para você, eu acho que é muito errado eu chegar para você e falar assim, Michael, você tem que deixar de ser essa pessoa. Não é, porque você é essa pessoa querida, que todo mundo gosta, que é o Michael na televisão, é o mesmo que está atrás da câmera, então não dá para mudar isso. Mas o que dá para mudar? Qual a porcentagem do teu salário que você pode continuar sendo essa pessoa que vai gastar sem fazer conta? Você tem que ter esse teto, digamos, para você dizer, dentro disso aqui,
Eu não tenho mesmo que dar satisfação para ninguém, porque esse sou eu. Viu, amor? Dentro de... É isso aí, Lídia. Depois a gente conversa. Mas aí o que acontece? Você tem que ter Mas é verdade, você tem razão nisso. Esse ponto de equilíbrio, porque você não vai deixar de ser quem é você. E não tem porquê. E não tem porquê. Agora, porque as coisas ruins da sua vida você já tirou. Por exemplo, o vício do cigarro você já tirou, o vício do jogo você já tirou. Verdade. Você entendeu e ok. Então, você ter essa coisa de você falar assim, vamos viajar amanhã? Vamos, e daí? Quanto eu posso gastar? Para que isso não vire uma preocupação, porque você não é a pessoa da preocupação, você é a pessoa despreocupada. Então, dentro disso de ser a pessoa despreocupada, até onde você pode ser essa pessoa para não causar uma preocupação para você, para não criar um problema? Quando eu me preocupo também, eu me preocupo demais. Porque por exemplo, tem uma coisa que eu vou te dizer agora, não sei se já abordaram isso com você. Você sabe uma coisa que acaba me fazendo gastar? Rede social. No que você gasta com rede social? Então, aí eu já vou te falar que eu acho que é um tema bem interessante. Instagram. O Instagram hoje, você vai passando pelos stories das pessoas, você tem várias e várias marcas, porque sabem, através do seu celular, o que você costuma comprar, o que você bebe, o que você come, qual papel higiênico você usa. Sabem de tudo hoje, da sua vida inteira, porque está tudo ligado ali ao sistema. Não adianta você achar que você não vai, você está também. E aí o que acontece? No Instagram, você compra roupa, porque vem um negócio de loja. E só vem o que você quer ver. Loja, exatamente. Loja, porque já sabe o que você compra, o que você usa, o que você come, o que você bebe. Sabe? E assim, eu faço isso. E aí você vai lá e... Não, e não é só isso. Eu acompanho e sigo várias ONGs que ajudam animais e idosos, essas coisas. Médicos Sem Fronteiras é um que há anos que eu faço. Faço com prazer. Eu vejo o trabalho lindo que eles fazem. Mas assim, ó, pra você ter uma base, eu vejo ali, gente, eu resgatei uma cachorrinha. Preciso de ajuda, vocês me ajudam? Eu vou lá, puf, R$50, R$100. Aí chega vem uma outra, porque eu sigo várias. Gente, ó, olha o que nós achamos. Eu não consigo não fazer. Eu vou te falar o que eu faço. Olha pra você ver como é que tá acontecendo com a minha vida isso aí. Eu entendo que você se sente mal se não ajuda. Exato. O que eu faço? Imagina agora a minha situação. Eu trabalho com um público de endividados. Então, e eu fui uma super endividada. Então, eu sei o que é ser um super endividado. Quando você vê uma pessoa super endividada, te pedindo, por exemplo, dinheiro, porque você não calcula o número de pessoas que me pedem dinheiro, né? Ah, você já sabe o que eu passei, eu preciso de um dinheiro e tal, eu sei que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que partir de alguma coisa e não sei o que lá. Então, a pessoa quer que eu ajude ela a pagar uma conta, ela quer pedir dinheiro para começar um negócio. Empresas ou ONGs até, mais ONGs, me pedem palestras gratuitas. E aí você vai falar, eu não vou dar uma palestra? Como assim? Então, no começo, isso para mim era um problema, porque eu não posso atender 20, 30 palestras em, sei lá, num período de 3 meses, por exemplo, que é geralmente o que as pessoas se programam, né, para daqui 3 meses. Então, eu tinha pedido de palestra gratuita inúmeros, pedido de, escreve um artigo aqui para mim gratuito, inúmeros, e você fica, mas eu tenho que ajudar as pessoas. Eu tenho condição de ajudar essas pessoas, como é que eu vou falar não? Isso começou a prejudicar o meu trabalho. No caso, eu levo o dinheiro embora. Para mim, levava o dinheiro e levava o tempo, porque você investe, ainda tem que ir no local, e às vezes tinha que viajar e não sei o que lá. O que eu comecei a fazer? Dentro da minha agenda, eu falei, quantas gratuidades eu posso fazer por mês? É isso que eu fiz. E eu coloquei um teto. Por isso que eu te falei que quando você tem... Quanto financeiramente eu posso ajudar X ONGs que eu ajudo? Exatamente. Então, eu aí tenho você isso fala, de valor então e eu fala, tenho não, 20 para cada uma, 30, alguma coisa desse tipo. Aí você pode dizer assim, mas então você fala não para um monte de gente? Eu raramente falo não. O que eu digo para a pessoa? A pessoa às vezes chega e fala assim para mim, Paty, nós estamos no mês de julho. Em agosto, eu vou dar uma palestra gratuita aqui para mulheres em situações vulneráveis e tal. Você pode vir em agosto? Eu digo, não, em agosto eu não posso, porque em agosto eu já tenho 2 palestras gratuitas que eu vou dar. Vamos marcar para setembro, que eu tenho uma data livre em setembro? Eu ofereço o que eu posso. Entendi. Então, essa pessoa fala, para setembro eu não sei, mas de repente eu posso reorganizar essa turma para outubro, e assim a gente vai organizando. Então, raramente eu digo não. Agora, as pessoas que me pedem dinheiro, por exemplo, eu digo não.
Por quê? Porque o problema daquela pessoa não é o dinheiro, o problema é o que levou ela a não ter dinheiro. Então eu vou te ajudar com conteúdo, eu vou te ajudar te educando. Por que você está sem dinheiro? Ah, porque eu gastei, porque eu fiz isso, porque eu fiz um negócio errado. Então, ó, você vai ler esse livro, você vai assistir esse vídeo, você vai ver aqui qual foi o teu erro para você não cometer mais. Porque se eu te der o dinheiro, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então não é o dinheiro que te resolve. E aí eu criei esses tetos de até onde eu posso ir. Então, eu não preciso falar não e eu não preciso pegar a minha agenda inteira e doar a minha agenda inteira, porque isso vai me inviabilizar o meu trabalho, né? E eu defino quem eu vou ajudar. Porque, por exemplo, eu já ajudei ONGs que foi horrível. Já tentei ajudar ONGs que foi horrível. Por quê? Porque era uma ONG, por exemplo, que pregava para as mulheres, eu trabalho muito com mulheres, o vitimismo. Que atuava tratando a mulher como uma vítima. Ai, se ninguém te ajudar a se levantar, você não se levanta. Como assim? Eu não tenho que pegar a tua mão e puxar. Eu tenho que te ensinar que você tem duas pernas e que você pode levantar sozinha. Eu vou te ensinar como você vai se levantar sozinha. Eu não vou te levantar e depois te carregar. Não é o trabalho que eu faço. Então, muitas vezes eu ia numa ONG e dizia, essa daqui eu não ajudo mais. E financeiramente também. Meu marido era muito igual a você. Ele ajudava uma ONG, isso é verdade, ele ajudava uma ONG que o motoboy passava todo mês buscar dinheiro. E aí quando a gente começou a trabalhar junto, eu via lá que chegava um motoboy e ele, tem tanto aí, eu preciso dar aqui. E o motoboy dava um recibo. Passou uns 3, 4 meses, não era muito dinheiro, mas passou 3, 4 meses, eu falei pra ele assim, você conhece essa ONG? O que eles fazem com o dinheiro que você dá? Aí ele falou assim pra mim, eu não tinha nem certeza. Eu acho que eles compram leite em pó, porque é para uma doença que eu não sei direito, que tem que ter aquele leite. Era uma história que não... Eu digo, tá, me dá o recibo. Aí peguei o recibo, o nome da ONG, fui na internet, não tinha. Aquele site que tinha lá no recibo, que ele nunca olhou, não existia. Aí, o telefone você ligava... Era um telefone, mas assim, era uma pessoa que falava, que atendia, alô. E você, mas aí não é da ONG tal? Não, aqui é da ONG tal. Você falava, mas tá estranho. Eu falei, da próxima vez que vier o motoboy, eu vou falar com ele. Aí veio o motoboy, eu vim aqui pegar o dinheiro, né, que o seu aqui, aqui o negócio. Eu falei, não, eu sei. Qual é o site da ONG? Não, tá aí no papel. Eu falei, esse site não existe. Eu já entrei nesse site. E o que vocês compram com esse dinheiro? Não, é que a gente compra o que precisar, mas vocês atendem quem? Criança? Adolescente? O cara subiu na moto, Michael, e saiu acelerando. Era golpe, né? Mas a gente passa assim, mesmo, às vezes acontece, já aconteceu comigo também, porque você acredita, sabe? Eu sou muito de acreditar na pessoa, no ser humano, apesar de saber que muitos são sacanas de toda forma, sabe? Mas é o que eu falei assim, às vezes você fala, pô, eu achei um senhor que está todo dia no semáforo, um dia debaixo de chuva, eu não posso ver idoso. Eu peguei para ele, eu juro para você, eu tirei R$50 do bolso, falei, o senhor promete uma coisa para mim, o senhor vai para casa? Ele olhou, nossa senhor, eu falei, vai para tua casa, você tem casa? Ele falou, não, eu moro num barraquinho aqui, mas eu precisava de um dinheiro para botar comida em casa. E agora eu vou passar no mercado e vou comprar e vou para casa. Muito obrigado que você me deu uma... Pode ser que ele não faça isso? Não. Bom, mas teve que eu dei um trocado, o cara, não encontrei com ele num dia, comprando uma garrafa de cachaça no mercado. Aí a minha filha olhou e falou, papai, não é aquele moço que você dá dinheiro às vezes, sabe que ele tá no céu? Ele estava comprando bebida alcoólica. Falei, Sara, eu não vou recriminar ele, sabe por quê? Porque eu descobri que muita gente toma bebida alcoólica e a cachaça porque ela encobre a fome. Então, eu não posso julgar. Não vou julgar o cara por isso, entendeu? Porque muita gente não sabe. Então, mas é complicado. Eu procuro não pensar nisso. Não, mas ao mesmo tempo você tem razão. Porque é um golpe, não deixa de ser um golpe. É o equilíbrio, né, Michael? É você falar assim, eu quero ajudar, como eu posso ajudar de verdade essa pessoa, né? Então, acho que isso que a gente tem que fazer. E você colocar um teto. Quais são as ONGs que eu vou ajudar? Então, eu ajudo 12, que eu não conheço nem 8, nem metade. Eu vou ajudar 4, eu vou conhecer essas 4, eu vou ver se o trabalho é bom mesmo. E eu vou ajudar. Na hora que chegar um outro, que também
tem um trabalho legal, olha, eu já ajudo essa, aquele outro. Porque o que não falta é gente querendo ajudar. Muitas vezes você não sabe a quem ajudar, né? Mas é você dizer assim, olha, eu ajudo essas aqui. E aquelas você conhecer de fato, e aquelas poderem contar com você, porque senão também a pessoa chega e fala assim, me ajuda aqui. Não, mas eu já ajudei aquela. Quer dizer, você meio que... Não é aquela pessoa ponta firme que eles possam contar. Então hoje, por exemplo, eu ajudo uma instituição financeiramente. Eu ajudo todo mês financeiramente uma instituição. Quando alguém me pede, eu digo, olha, eu ajudo aquela. O meu foco está nesse segmento. Eu ajudo essas pessoas. E aí, quando eles precisam de alguma coisa, me liga e fala, Paty, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo? Posso. Eles sabem que eu sou uma doadora com quem eles podem contar. Eu não sou só mais um número, um nome ali dentro. Mas você sabe então o trabalho é uma maneira, feito, né? Mas eu é sei isso, pra onde vai. Você está vendo? Na própria internet, a gente acaba se perdendo um pouco. Demais. Com essa questão financeira, porque a Lidiane fala que eu tenho coração mole. De manteiga. O que não é ruim. E eu tenho mesmo. Não é ruim de jeito nenhum. Mas muitas vezes eu sou passado para trás. É o equilíbrio. Justamente. Você não vai nem desconfiar de todo mundo, você não vai ser aquela pessoa, né, que acha que está sempre um psicopata atrás de você, mas você também tem que ter, né, aquela... E nisso que você está falando do Instagram, é assim, quanto eu posso gastar comprando e ajudando aquele influenciador que eu gosto, que eu quero comprar o que ele diz, etc e tal. Então é você ter ali... limitezinhos para aquilo que você pode fazer de maneira que seja sustentável. Eu posso ajudar, vou poder ajudar sempre, se sustenta. Eu posso viajar desde que seja, sei lá, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. É você meio que racionalizar essa parte emocional e não deixar de ser quem você é, né? É verdade. Lid, então assim, ó, né? Fizemos? Te amo. Olha, eu ficaria aqui horas e horas, mas daqui a pouco a Aline Sordilli tá ligando para você falando, vem cá, você não vai trabalhar não? Mas foi muito bom. Obrigado pelas dicas. Acho que assim, poder contar para você um pouco da história também, mesmo coisas que eu achei que eu não fosse contar, foi muito bom. Acho que me tira um peso também, ao mesmo tempo em que a gente pensa que você, de alguma maneira, você pode ajudar outras pessoas, porque todo mundo acha que a gente é repórter, tá bem na vida, não é assim, gente. Não é desse jeito que a banda toca, sabe? A gente penou muito, pena ainda até hoje, mas é uma profissão que a gente ama. O trabalho é o mesmo de qualquer outra pessoa. A diferença é que a gente aparece numa tela. Porque o resto, a gente é a mesma coisa que o gari que está limpando a rua. Por isso eu falo que eu tenho respeito por todos os meninos que recolhem recicláveis em casa. Todo dia, às vezes eu tô lá, oi, bom dia, a Lidiane dá oi. Às vezes, sabe, leva alguma coisa, quer final de ano a gente dá um panetone para cada um vinho, faz a caixinha dos meninos, porque isso aí é todo mundo fazendo um trabalho, seja ele qual for. É a gente respeitar, até nesse sentido, né? Porque assim, eles também trabalham para receber o salário deles e pagar as contas deles, né? E às vezes eles imaginam que o trabalho deles é inferior. Exatamente, tem muita gente que passa pela gente e eu faço questão de dar bom dia. Eu falo, oi, tudo bem? Bom dia. Nossa, o senhor dando bom dia. Eu falei, eu dou bom dia para todo mundo. Qual a diferença? É porque eu sou da limpeza. Eu falei, qual a diferença aqui? Não tem. Tira o pessoal da limpeza para ver o chiqueiro que a gente vai trabalhar. Não, você é um ser humano como eu, é a mesma coisa. Não, trabalho extremamente necessário. Independentemente da profissão, a gente tem que respeitar o ser humano. Exatamente. Sabe, seja ele presidente da república, seja ele um gari, que todo mundo fala dessa forma, não. É aqui, ó. Seja ele presidente, seja ele gari. Não é aqui, seja ele presidente, seja o gari, não. E outra coisa, se eu falo assim, seja ele um político, seja ele um gari, eu vou fazer isso aqui. Seja ele um gari, seja ele um político. Porque o político vai aqui para baixo. Tá vendo como tem o equilíbrio aí? Exato, tem que ter esse equilíbrio, porque é todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Eu acho que é por isso que você tá tão, assim, você é tão bem sucedido na tua carreira, né? De tantos e tantos e tantos anos. A televisão, a gente... de repente você liga a TV, um dia tá no outro dia não tá, e você tá lá, né, fazendo um trabalho sólido, um trabalho que as pessoas gostam, que as pessoas se identificam, né, que tem a tua cara. Eu já viu que eu sou fã, né? Não, eu sou super fã. Obrigado pelo carinho. Eu acho que eu só agradeço. Eu acho que é isso. O trabalho a gente tenta fazer o melhor e mostrar quem a gente é. A gente que agradece, a gente que ganha. E levar alegria para os outros também. É isso aí. Eu espero que eu tenha levado um pouquinho de alegria para você.
Porque você deve estar dando risada de tudo que eu aprontei na minha vida financeira, entendeu? Mas é um aprendizado, foi muito Então, bom. assim, se eu sou bem sucedido de um lado, do outro eu sou pessimamente sucedido. Então não me sigam nessa questão financeira, pelo amor de Deus. Sigam Patrícia Lages, que vocês vão ser muito mais felizes. Mas, ó, sigam o Michael Keller nas redes sociais. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês vários links, inclusive do Pod Cringe, o seu podcast. O Pod Cringe, é verdade. O podcast exclusivo da Record TV. É, exclusivo da Record TV. Vou deixar aqui tudo do Michael Keller aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês seguirem. E eu só tenho que te agradecer. Obrigado pelo carinho. Obrigada, obrigado Michael, por me receber nesse espaço seu, que não é sempre que a gente invade a casa das pessoas e a gente tem que invadir, mas também, graças a Deus, por ser bem recebido aqui. Muito obrigado. É uma invasão do bem. É isso aí. Vocês querem que ele invada de novo, ele volta, tá? Não, vamos de preferência com outras coisas melhores do que essas que eu falei hoje. Isso aí. Obrigada, Obrigado, Michael. viu? Tchau, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.